nosso prota tá rasgando o exército de goblins e pedindo por mais, pois o homem é perturbado. Logo essa cena é cortada e vemos o mercador passando em uma planície que rapidamente é atacado por goblins. Ele até tenta fugir com a sua carroça, mas ele não consegue e clama por socorro, até que um grupo de aventureiros aparece e acabam com todos os goblins. Logo vemos esse grupo de aventureiros retornando para a cidade, e de relance tem um jovem franzino chamado Fate que está faminto observando os aventureiros. Ele ouve que eles estavam em uma caça a goblins, o que ele menciona que jamais fará isso, pois ele é só um idiota que tem um estômago que nunca para de roncar. E o motivo dessa fome insaciável dele é a sua habilidade inútil, a gula. Mas pelo menos ele agradece por ter um emprego. Logo vemos os cavaleiros sagrados passando no meio da cidade. E de sagrado esses cebosos não tem nada. É o trio Vlaric. E eles já se mostram um bando de imundo, pois uma laranja bate no pé da bota de um deles e o comerciante até se desculpa com ele, mas sendo um completo babaca, ele o chuta. Logo nos é mostrado Fate novamente, que está pedindo pra barriga aguentar, pois está quase acabando seu turno. E adivinha quem aparece? Sim, os imundos sagrados, que jogam o pagamento de Fate no chão e mandam ele recolher. E um deles pisa em sua mão dizendo que não o viu por ele estar muito sujo. E esse mesmo babaca dá 2 bicudas na barriga do Fate. O cara tá com fome e leva 2 chutes na barriga. Meu irmão, agora eu fiquei peidado. Enquanto apanha, Fate lembra que quem ganha dinheiro é quem tem boas habilidades. Habilidades das quais foram concedidas pelos deuses. E quando estão prestes a dar aquela surra no coitado do Fate, eles são interrompidos pela Roxy. Meu irmão, essa aqui é uma cavaleira sagrada de verdade. E a nossa waifu benevolente cuida do Fate, limpa seu sangue, e Roxy diz que se acontecer de novo isso, é pra Fate contar pra ela. Só que ele diz que já tá acostumado com isso e sai como se tivesse super de boa. Logo depois, Fate está batendo aquele rango pra tirar a barriga da miséria. Fate pensa que não pode contar a Roxy, pois ele sabe que se ele contar a ela, ela pode correr perigo. Ele termina sua refeição e sai pela rua reclamando que queria ter nascido com algo mais valioso. Não precisava ser um cavaleiro sagrado ou algo assim, mas um artesão, o cavaleiro já tava bom. Mas quando não se tem nada, você fica preso em ser um perdedor. Na sua caminhada, ele avista ladrões invadindo e decide avisar a Roxy. Decidida então, Roxy vai atrás dos ladrões. Porém, um deles escapa e vai em direção a Fate, que decide terminar o serviço, pois ele já está sem um braço mesmo, então não será problema. E após ele finalizar o ladrão, aquela voz padrão fala na cabeça dele que a habilidade de gula foi ativada, aumentando os seus status. E 2 habilidades foram adquiridas, identificar e telepatia. Roxy então aparece e Fate consegue ler a mente dela graças à telepatia. Roxy então fala que vai comunicar aos outros cavaleiros que Fate ajudou a fazer aquilo. Só que ele acha melhor não fazer isso, para evitar problemas para Roxy. Mas ela está decidida em agradecer ele de qualquer maneira e pergunta a Fate se ele não quer trabalhar para a família Hart. Então ele decide parar de trabalhar para a família Vlaric e deseja trabalhar para a família Hart. Mais tarde ele percebe que seus status estão com 3 dígitos e vê suas novas habilidades. Com esses status, Fate consegue até derrotar alguns monstros. Então ele vai a um mercador de espadas que trata ele muito mal por ele ser pobre. Até porque a quantia de dinheiro que ele tem, ele só consegue comprar algumas armas lixo que estão ali. Só que o nosso prota não é burro e usa a sua habilidade identificar para saber qual das armas ali está com a boa durabilidade. E ele se interessa por uma espada suja e parecendo lixo, como ele. Porém, ao usar telepatia, a espada fala com ele. E a espada chama Fate de gula. E óbvio que Fate a comprou. Enquanto isso, na casa dos imundos Vlarics, Memil está comentando sobre a família Hart contratar Fate sem nem comunicar a eles. Mas eles não querem treta. E aí o cabelinho de Chanel, Rafael, sai pois precisa investigar sobre como se tornar imortal. Voltando pra Fate, ele estava se dirigindo para as planícies e logo é atacado por um Goblin. Mas rapidamente Fate passa a peixeira negra nele e sua habilidade de gula é ativada novamente, que aumenta os seus status. Porém, sempre que tem um Goblin, tem centenas em volta. Aí, meu amigo, a espadada come solta e os seus status aumentam mais um pouco, deixando Fate com até 4 dígitos e novas habilidades. E ele percebe que a sua barriga não roncou mais. E não era fome, era sede de sangue. Que legal! Grid, a espada, explica pra ele que geralmente em batalhas ganha-se experiência e sobe de nível. Porém, a gula rouba status e habilidades ao custo de não se beneficiar de experiência. Só que Grid
Grid fala que ele vai ter que lutar sozinho, pois essa habilidade que ele possui não é bem vista. Mas pelo menos ele tem o seu espadão negro pra fazer companhia. Depois de pegar as orelhas dos goblins pra farmar um money, né? Ele vai pra cidade, vende as orelhas e com grana no bolso ele decide comer uma carninha. Mas logo esbarra em um cara e Fate percebe que ele está puxando uma garotinha que pede por socorro em seus pensamentos. Ele até tenta identificar o cara, só que ele está usando uma habilidade que oculta os seus status. Mesmo o Fate tentando identificar, ele não consegue. E nosso prota, com um coração de ouro, vai atrás da garotinha, pois aquela garota será usada como brinquedo para os cavaleiros sagrados. Em uma rápida explicação, ficamos sabendo que quem criou esse mundo foi Laplace. E quando ela repartiu o mundo, deu uma bênção especial para as pessoas, que são habilidades. Pois antes disso tudo, não havia monstros e nem habilidades. Voltando para Sahara, a mocinha que foi sequestrada, ela ainda está sendo maltratada pelo sequestrador. E no momento que Fate decide salvá-la, o sequestrador o encontra. E é quando o Grid fala pra Fate tomar distância, pois o sequestrador acha que é mais forte que Fate, e diz pra Fate tomar vantagem disso. Fate então passa pelas caixas, derruba algumas e com um corte de raspão surpreende o sequestrador. Porém o bandido revida utilizando a magia que faz a sua espada brilhar. O que não adianta muita coisa, pois Fate passa o corte rapidão, quebrando a espada do bandido e o ferindo. Então ele obriga o bandido a dizer quem o mandou fazer aquilo. E o Vandette foi quem? Rado, da família Vlerick, daquela família asquerosa que nós odiamos. Depois de resgatar Sahara, ele a leva pra jantar. E depois de bater aquele rango bom, ele a leva pro orfanato. E Sahara agradece por Fate ter a salvado. Só que ele fica com cara de tacho, pois ninguém nunca tinha agradecido pra ele antes. Pois é a primeira vez que alguém o agradece. E Fate menciona que ninguém nunca o agradece, pois ele possui uma habilidade ruim que o deixa sempre com fome. E Fate dá um conselho a Sahara, que se ela sorrir das coisas, um dia a felicidade chegará a ela. Que lindo, cara. E ele se lembra que foram as palavras que seu pai disse a ele. Após Fate ir embora, ele percebe que tem novas habilidades, ocultação e técnica de espada de uma mão. Grid então fala que com as habilidades técnicas, ele pode utilizar técnicas ocultas. E nesse caso, ele consegue atacar 2 vezes no mesmo tempo de um ataque. Logo, Grid relembra a Fate que amanhã é o primeiro dia de trabalho na família Hart. E as roupas dele tá tipo só o pó da gaita. Aí Fate compra aquele outfit estralando, meu amigo, e se dirige para a casa da família Hart. E chegando lá, meu amigo, a waifu divina aparece. Meu Deus, que gasosa linda. Meu irmão, se fosse eu ia trabalhar 100% motivadaço. Tu tá achando que o nosso prota é besta? Ele não perde tempo não, filho. Mete logo os papos nela falando que ela tá linda e ele ficou sem palavras. Após isso, Roxy o leva para o túmulo de seu pai, falando que Fate irá começar a trabalhar lá e a casa vai ficar mais animada de novo. Ela até conta pra Fate que seu pai encontrou um dragão divino e veio a falecer. E é informado pra nós que o continente Golia é infestado de monstros e um dos deveres dos cavaleiros sagrados é manter esses monstros sob controle. Esse ano quem estava responsável pela contenção era a família Hart. Porém o que deu errado foi que um dragão divino que nunca saiu da sua toca por mais de 1000 anos apareceu e aniquilou o exército do pai de Roxy. E agora Roxy é a líder da família Hart. Roxy então estende a mão para Fate, só que ele disfarça não querendo pegar em sua mão, pois a telepatia pode ativar. Assim, desviando do aperto de mão, falando que a governanta da casa, Haru, está chegando. E Fate vai se adaptando bem à casa dos Hart, sabe? E já faz 1 semana que ele está trabalhando lá. E Fate tá ali trocando uma ideia com seus colegas de trabalho, mas são interrompidos por Haru, que diz que Roxy deseja falar com ele. Ele se dirige para um jardim muito bonito, mas a única belezura que tem lá é só a Roxy. Durante a conversa que eles estão tendo ali, a barriga de Fate ronca alto, o que acaba fazendo com que Fate desmaie durante a conversa. E ele acorda em seu quarto. E ele questiona pra Grid, a sua espada, o que tá acontecendo com ele. O espadão então fala que uma vez que a gula sente o gosto das almas, não tem como parar mais. Pois quanto mais devorar, mais forte ficará. E quanto mais devorar, mais vai querer comer. Sendo assim, Fate está fadado a consumir almas até o dia da sua morte. E se ele não fizer, ou ele morre, ou ele vai perder o controle e atacar qualquer um em seu caminho. E o espadão dá uma dica pra Fate, que quando a fome estiver no limite, vai ficar bem visível em seus olhos, pois os olhos de Fate ficam vermelhos. Decidido então, Fate sai pra caçar à noite, pois com o aumento da gula, ele pode caçar mais facilmente pelo cheiro. Sem falar que presas mais fracas ficarão aterrorizadas e paralisadas. E quando Fate chega no campo de caça, os goblins estão tudo travado, tudo pedrado só de medo. Mesmo depois de mandar alguns goblins de vala, não foi o suficiente. E ele decide ir para a floresta dos Rogoth,
goblins. E o cara mandou muitos goblins de vala para poder saciar sua fome. E parece que para conter isso ele terá que caçar com frequência e fazer a gula comer almas. Enquanto o Fate estava ali parado moscando, o Rei Goblin aparece. E o Rei Goblin possui um nível 30 e tem 24.000 de ataque. E ainda possui regeneração de saúde. E ele vê que se ele possuir essa habilidade, ele pode continuar lutando mesmo ferido. Fate então sorrateiramente faz um ataque e corta o braço do Rei Goblin. Porém, o Goblin revida e ele fica só na defensiva, se esquivando da clava até que ele decide atacar e em uma breve abertura ele consegue eliminar o Rei Goblin. E sua habilidade de gula aumenta seus status e concede a regeneração de saúde. E o incrível é que seus status estão em 5 dígitos agora. Grid então fala que agora ele tem status o suficiente para fazer uma oferenda, pois oferecer seus status para o Grid vai prover à espada novas funções e uma nova forma. Porém, a espada de Grid pede todos os status de Fate, e se ele não der, ele vai perder o direito de usá-la. Ou deixa ela forte, ou perde o direito de andar junto com ela. E óbvio que Fate oferece seus status, e Grid adquire uma nova forma, a forma de arco mágico, que não usa flechas. Então ele usa o seu arco em uns monstros que estão o observando há um tempo. E Grid até fala que ele pode atirar de qualquer jeito, mesmo sendo um amador, que ainda assim vai acertar. Aparentemente, a espada pode assumir a forma de arco e de espada também. Depois de recolher as orelhas do Goblin Rei, ele as deixa em frente ao orfanato, para alimentar a criançada de lá por um tempo. No dia seguinte, Roxy está com um traje diferente e está tentando sair sorrateiramente, mas é surpreendida por Fate. E Roxy fala que está indo para uma missão secreta disfarçada. E Fate decide não atrapalhar, mas tu acha que mulher quer ver o cara em paz, trabalhando tranquilo? É claro que não. Então ela dá a missão para ele acompanhá-la em sua missão secreta. Já na cidade, Roxy e Fate estão tendo uma conversa, porém a Grid sempre fica atrapalhando Fate. E Fate fica dizendo pra Grid calar a boca, o que faz Roxy pensar que é com ela. Roxy pede desculpa, pois ficou muito animada com a ideia de os dois saírem juntos. E os dois cabaços ficam com vergonha, Fate e Roxy. Até Grid comenta, ai, a juventude. Chegando no distrito comercial, um dos imundos sagrados está passando por ali, pois desde que Mason, pai de Roxy, faleceu, até os mais inferiores dos cavaleiros sagrados se tornou insuportável. Enquanto o Strume passava por ali, a barriga de Fate ronca como nunca. Em uma boa hora, hein? O cavaleiro ouve e se dirige até Fate, fazendo ele se humilhar gritando mais alto que pede perdão. Até que Roxy intervém, porém o cavaleiro meio que reconhece a cara dela de algum lugar. E para que ninguém descubra então, a espada dá uma sugestão para que eles finjam ser namorados. Só que Fate fica envergonhado e acaba falando alto sobre fingir ser namorados. Roxy ouve o que ele falou e decide que é uma boa ideia. Rapaz, isso não é uma espada não, meu amigo. Isso é um prefeito fazendo a boa do pobre menino na paquera. E Roxy aceita a ideia e fala que é culpa dela por ele não ter comido o suficiente e sua barriga está roncando como nunca. Logo, todas as pessoas compram a ideia, pois as pessoas pensam que cavaleiros não conseguem cozinhar. Após os dois fugirem daquele local, vão para um beco. Por Roxy estar encostando no braço de Fate, ele consegue usar a telepatia. Ele então ouve que Roxy nunca agarrou o braço de um homem antes e o seu coração está batendo a 1000. Fate fica envergonhado e solta rapidamente. Ai, que desgosto desse homem. Depois disso, eles continuam seu tour pelo distrito comercial, até Roxy interessar por umas joias em uma banca. Apesar de ela ser uma cavaleira sagrada, ela ainda é uma garota que gosta de joias. Mas infelizmente ela não compra nada. Eles continuam sua rota até dois homens passarem por eles comentando sobre a quantidade de goblins eliminados na floresta. E que também o Goblin Rei foi eliminado. Os dois homens até comentam que pode ter sido um monstro, mas descartam a ideia pois um orfanato na favela ganhou as orelhas do Rei Goblin. Roxy fica interessada na conversa dos dois, os abordam e os questiona pedindo mais detalhes. Só que eles dizem pra Roxy que é melhor ela perguntar para os guerreiros. E aí ela vira pra Fate e pede pra que ele possa levar ela até os guerreiros. Aí Fate se liga que a investigação secreta dela é sobre o monstro que está rondando a cidade. O que na verdade não é um monstro e sim Fate que está fazendo isso com frequência. Logo após isso eles vão ao bar que Fate costumava frequentar. E o dono do bar tinha até colocado um vasinho ali onde Fate ficava, sabe? Pensando ele que o Fate tinha ido de Vasco. Eles se apresentam e logo questionam sobre
sobre a morte dos Goblins e as orelhas. E o dono do bar disse que ouviu falar de um guerreiro que lucrou bastante com cadáveres de Goblin mortos, e ainda estavam com suas orelhas intactas. Só que Roxy levanta a questão de que um guerreiro pegaria as orelhas por causa da recompensa. Então provavelmente deve ser um monstro que vaga por aí e elimina os outros. E meu amigo, se for um monstro, isso vai ser ruim para os negócios. Pois se vai estocar ou ir na cidade vender, você tem que passar pela planície dos Goblins. Contudo, se tiver uma criatura misteriosa, as pessoas não vão querer passar por ali. Até que o velho Ed aparece e menciona que pode ser um Lich, o que pode ser uma grande ameaça. E os Cavaleiros Sagrados vão agir diretamente contra ele. E Fate ali já fica meio preocupado, pois com os status atuais que ele tem, ele não vai aguentar o sarrafo dos Cavaleiros. E provavelmente vai ter que enfrentar Roxy. Ainda na cidade, Fate leva a Grid ao ferreiro, pra dar aquele grau na espada. Depois da manutenção da espada, Roxy e Fate seguem na estrada da cidade. E Roxy abre o jogo pra Fate, dizendo que ela está sendo privada de informações que os outros Cavaleiros Sagrados possuem. E falando nos estrumes, eles estão mais à frente tentando levar um garoto para o proteger. Fate resgata a criança e Roxy questiona eles por que não informaram sobre a caça ao monstro que está rondando por aí. Aí o cabelinho Chanel dá uma desculpa esfarrapada, pois eles achavam que ela estava sofrendo com o falecimento do pai. Aí os estrumes sagrados se retiram e Fate e Roxy decidem procurar a mãe do garotinho, pois ele se perdeu da mãe. E aí, Fate se lembra que se perdeu da sua mãe há uns 5 anos atrás. E ele até lembra que uma cavaleira sagrada o ajudou. E vamos combinar que essa cavaleira que o ajudou parece demais com a Roxy, se não for a mãe dela. Felizmente, eles conseguem encontrar a mãe de Léo, o garotinho. E logo eles retornam pra casa e são repreendidos pela governanta da casa. Em seu quarto, Fate deseja que estes dias durem para sempre e pede uma solução pra Grid para que ele possa caçar sem ser descoberto pela Roxy. Então ele adquire uma máscara que o fará parecer diferente pra quem quer que os vejam. Aproveitando a oportunidade, ele compra um minério bruto, que possivelmente pode vir com uma joia dentro. E Fate presenteia Roxy com esse minério como forma de agradecimento por ter um emprego e uma casa quentinha. Roxy fica muito grata e deseja dar algo em troca. E menciona a ele que ele gosta de carne. Pode até ser um suprimento de carne ou uma pedra de amolar sua espada. O que faz Grid querer muito a pedra de amolar. Mas enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados estão reunidos para discutir sobre a excursão para Gália. No dia seguinte, na parte da manhã, Fate está fazendo a jardinagem e reclamando que não está fácil manter a vida dupla. Roxy aparece requisitando a Fate para que ele possa fazer uma missão. Então Fate e Roxy se dirigem para os vinhedos onde são produzidas as uvas da família Hart. E chegando a uma casa, são recepcionados pela mãe de Roxy, Aisha Hart. Fate se apresenta e a mãe de Roxy não perde tempo e pergunta a Fate se ele gosta da filha dela. É esperta demais. Só que na realidade a pergunta é sobre se Roxy é uma boa patroa. Aí Fate mete logo o discurso de cavaleiro, dizendo que gosta muito e a serviria até o fim de sua vida. Roxy, envergonhada, foge pro seu quarto. Depois disso, Fate está no vinhedo colhendo uvas. Um dos funcionários lhe oferece um suco. Fate então faz uma pausa ali com o cara que deu o suco pra ele e o cara fala até que estava preocupado se a Roxy viria esse ano. Isso por causa da morte de seu pai. E Fate questiona se ela vem todos os anos para ajudar na colheita. O funcionário diz que isso é parte do que ela faz também, mas ela vem para caçar monstros, pois durante a colheita é quando os monstros aparecem também em busca de comida. Logo em seguida, Fate está arrumando umas cestas, e Roxy até fala que ele pode ir sem ela. No meio do caminho, Fate encontra uma garota, e ele repara que ela tem os mesmos olhos que o dele. Porém, ele não consegue identificar que habilidades ela possui e nem seus status. E essa mesma garota fala pra Fate que chegou cedo demais, e fala que ela veio atrás dos kobolds, mas ela diz que Fate pode ficar com eles. Porém, ele deve uma pra ela, pois eles irão se encontrar novamente. E essa garota é uma Galiana. Há 4.000 anos atrás, Gália era uma grande potência militar, mas ela entrou em colapso após uma onda de monstros atacar a nação e eliminar a maioria do seu povo. Depois de explicar isso, Roxy e Fate seguem caminhando, e Fate questiona Roxy se ela vai ficar bem em relação à caça aos monstros. Roxy afirma que ficará bem, pois ela é uma cavaleira sagrada. Não, e só ela que é a única sagrada, porque de resto é tudo podre. No dia seguinte,
o vinhedo foi destruído, infelizmente. Porém, Roxy, Fate e mais alguns cavaleiros estão rastreando os kobolds, até que um kobold maior aparece, e é quando Fate percebe que deu água na boca, pois ele está quase morrendo de fome. E preocupado, pois ele tem medo de Roxy o ver daquele jeito. Os cavaleiros que estão ali analisam o nível desse kobold, que é chamado de Portador da Lamentação, nível 50, com 200 mil de força, e com a habilidade Briga. E ainda é uma fera coroada, pois ele é nascido da agressão acumulada por um longo tempo. Após o rastreamento, Roxy decide que precisa de mais forças para enfrentar os kobolds, e vai até a cidade solicitar mais guerreiros. Porém, ninguém tá afim de ir por medo. Só que quem vai matar o Portador da Lamentação é a própria Roxy. Fate até pensa em lidar com ele sozinho, mas ele sendo nível 50, Fate não vai dar conta. Porém, ele não pode ignorar o que está acontecendo nas Terras Heart, e ele planeja não deixar Roxy morrer. Depois disso, Fate vai atrás do bando de kobolds à noite sozinho. Burro demais, cara. E aí começa a trocação franca de flechada e espadada. Mudando a forma de grid para o arco, ele já tinha eliminado 9 kobolds, e o 10º foi usado como escudo pela fera coroada para se proteger da flecha mágica. Fate troca a forma da grid para espada e já manda 2 kobolds de vala. E seus status só subindo por causa da gula. O cara tá ensandecido, meu amigo, pois ainda não é o suficiente. Fate troca mais uma vez para arco e tenta um ataque direto na fera coroada, que por sua vez segura as 2 flechas com as mãos nuas. Contudo, Fate decide se aproximar para fatiá-lo em pedaços no combate a médio alcance. E ao partir para o ataque, a fera coroada utiliza a arte da habilidade Briga, Ataque da Ruína, que caso acerte, ela penetra na armadura e quebra os ossos e pulveriza órgãos. Porém, rapidamente Fate se retira de perto da fera, mas ao fazer isso, é surpreendido por um kobold que dá um ataque sorrateiro em seu ombro, que o distrai por um breve momento, que é tempo suficiente para a fera coroada desferir os seus ataques e pegar de raspão em Fate, que é jogado no rio. O kobold que o acertou chega perto, o que foi um grave erro, pois Fate rapidamente se levanta e corta um de seus braços. Porém, a fera coroada lança outro golpe que Fate desvia, mas ao desviar, o kobold o ataca mais uma vez, o derrubando. Mesmo após cair, Fate se levanta e finaliza o kobold e parte pra cima da fera coroada. Grid então fala pra Fate que ele pode usar a arte oculta de nível 1, porém ele vai precisar de 10% das estatísticas de Fate. Dito isso, Grid se transforma em um arco épico e carrega o seu ataque, e logo dispara a Lagópode Sangrenta, que é uma cena incrível e oblitera a fera coroada. Só que não parou por aí não, hein? A fome de Fate foi tanta que ele é sobrecarregado por ter absorvido uma alma de qualidade superior pela primeira vez. No dia seguinte, alguns guerreiros estão lá investigando e vendo que os kobolds foram mortos a golpes de espadas e de flechas. E Roxy até menciona que foram flechas mágicas. Mais tarde, durante a refeição, Roxy suspeita que pode ter sido a galha que eles viram. Aparentemente, eles são mais fortes que os cavaleiros sagrados. Depois disso, a mãe de Roxy pede para que Fate possa ficar ao lado de Roxy e apoiá-la. Até porque não interessa prestígio, autoridade, ou seja lá o que for. O que manda é o coração. Então Fate e Roxy retornam à capital. E um dia à noite, Fate está caçando goblins para saciar sua fome. Só que não está mais funcionando como antes. E os goblins são os mais fortes daquela região. Fate então está no bar pensando o que fazer. Yad chega e comenta que Rado vai se juntar à caça do cadáver. O dono do bar comenta que a maneira mais fácil de ele conseguir glória é fazendo esse tipo de missão mais fácil. Yad afirma que seria melhor ele ter ido pra Galha para virar comida de monstro. Fate então fica impressionado, pois haverá outra expedição à Galha, mesmo que em pouco tempo. Pois Fate imagina que na pior das hipóteses o que pode acontecer é Roxy ser mandada pra lá, que é o que acontece. Fate então tenta convencer a Roxy pra não ir pra essa expedição. Fate tá muito preocupado, pois há rumores que os Vlerix e os outros cavaleiros sagrados armaram essa expedição, pois a família Hart é um impedimento pra eles. Dito e feito, os 3 cebosos estão brindando e comemorando que finalmente vão se livrar do incômodo. À noite, Fate, que está no campo caçando, pensa que não pode ir pra ajudar Roxy e não pode impedi-la. Porém, ele decide que não vai deixar mais as pessoas serem tratadas como lixo. E é quando Rado aparece. Logo, 3 lacaios do Rado atacam, mas Fate lida com eles usando a técnica Ataque da Ruína, que não os fere, mas os deixam inconscientes. Ao ver isso, o restante dos lacaios foge e sobra somente Rado. Sendo assim, Fate revela a sua identidade. Aí que Rado fica peidado mesmo, pois ele não entende como um lixo como ele tem
tamanho poder. Só que, mano, Rado tá tremendo mais que vara verde. E após Fate dar uma analisada nos status dele, ele vê que ele tem apenas a habilidade da técnica da espada sagrada. E pode se tornar apenas um cavaleiro sagrado quem tem essa habilidade. E Fate tá ali preocupado se a Grid pode quebrar uma espada sagrada. Só que a espada que Rado tá usando é artificial e é feita de Orihau com impuro. Rado investe utilizando a Grand Cross, o que não é nada pra Fate, que desvia e aparece atrás dele e quebra a espada de Rado. Com a ponta quebrada, Fate a pega e joga no chão e fala pra Rado a pegar. Só que Rado tenta fugir e Fate solta aquela frase de vingança cabulosa: cachorros desobedientes precisam ser bem disciplinados afinal. Que era a mesma frase que Rado dizia a Fate enquanto batia. Meu, aí a parada fica boa. Ele pega o Rado pelo colarinho e sai arregaçando a cara dele nas árvores da floresta. Pelo que eu contei, ele bateu ele em 3 árvores até derrubar as árvores. E eu achei foi pouco. Rado, com um olhar de piedade, pede pra que ele o poupe. Só que, meu amigo, Fate tá sangue no zóio, meu amigo. Sangue no zóio. E ele fala pra Rado que ele tem muito a cara de pau de dizer isso, pois Rado trata as pessoas como lixo. E por causa de insetos como ele, a Roxy está arrumando ao perigo. Rado pede mais uma vez pra que ele o poupe. E Fate pergunta o que ele respondeu pra ele quando Fate disse a mesma coisa. Meu irmão, o Fate tá ensandecido. Como se não bastasse, Fate taca logo uma lagópode sangrenta, mas evita os pontos vitais de Rado, o deixando só o cotoco, pois Fate queria perguntar sobre a Roxy para Rado. E sim, foi armado para que ela fosse para Galia. Dando seu último suspiro de clemência, Rado fala que irá cancelar a ida de Roxy. Mas Fate está decidido fazer isso, não por ela, mas sim por ele. Fate então desfere o golpe final, e agora absorve a habilidade que pode o tornar um cavaleiro sagrado. Mas tu acha mesmo que o Fate quer ser um cavaleiro sagrado? Quer não, papai. Fate então decide desbloquear o segundo nível da Grid, pois ele fica enojado em saber que os status de Rado está nele. E após fazer isso, a Grid se torna uma foice. Sim, meu amigo, uma foice, a melhor arma de todas. E quem discorda tá errado. E ainda de bônus, tem uma maldição imbuída na lâmina, que é o poder de cortar até mesmo o que é efêmero. No dia seguinte, Roxy se prepara para ir para Galia, mas tá um climão tenso, pois ela ficará lá por 3 anos. Ela se despede e segue seu caminho. Depois disso, a governanta entrega uma carta para Fate, da qual é uma recomendação, pois se Fate estiver na mansão de algum senhor, os Vlerix não poderão chegar até ele. Porém, ele recusa, pois a partir de agora ele irá se tornar um guerreiro. Já que ele não pode parar Roxy, então ele dará suporte a ela. Após isso, Fate então se dirige para Galia. Enquanto isso, Roxy está fazendo o discurso onde ela declara que sucedeu o posto que era de seu pai, podendo assim ir até a fronteira e eliminar o dragão divino. Após o discurso, Roxy desce do palanque e se encontra com Miria, que vai junto também até o dragão. Não perdendo a chance, Mugan também se apresenta, pois os dois vão acompanhar Roxy durante a expedição. A noite logo cai e nos é mostrado 2 pesquisadoras no laboratório da cidade de Galia. Essas 2 pesquisadoras estão discutindo sobre o Lich, pois os guerreiros estão comentando muito sobre. Até que uma das pesquisadoras gasosas, repara que é um ferimento feito por mana, que é uma habilidade contida em uma espada negra, uma das armas do pecado capital, sendo essas armas capazes de manipular a mana em um alto nível e evoluir. E adivinha quem tá com essa arma? Logo, Fate chega a Tetra, uma cidade portuária que possui uma grande variedade de legumes e comidas. Ele procura então alguma carruagem que possa levá-lo para Galia, mas as carruagens já encerraram os seus serviços. Fate decide então encher a pança, porque correr atrás de mulher dá fome, né? Chegando ao restaurante, vemos um homem pedindo a uns guerreiros babacas para que eles possam salvar a cidade. Só que eles são um bando de abusados e dizem que não matarão monstros por uma mísera quantia de dinheiro. E o cara ainda humilha o coitado do homem, porém nosso prota chega metendo a espadada. Brincadeira. Ele então impede o cara de continuar humilhando o pobre do homem, que se chama Seth. Depois de Fate ter colocado uma banca nos caras, ele está ali conversando com Seth, e o Seth relembra o quanto Fate sofreu morando ali naquele local. Seth era um dos garotos que o maltratava, e até mesmo depois da morte do pai de Fate, os cidadãos o apedrejaram e o expulsaram da cidade. Logo Seth,
Seth, que é filho do líder da vila, o mesmo que expulsou Fate, está prostrado e pedindo ajuda para matar os monstros. Fate ainda sente ódio pelo que fizeram, mas aceita o trabalho. Seth então leva Fate até seu pai, que trata Fate que nem lixo, e ainda quer usar o coitado como sacrifício. Indignado então, Seth leva Fate até sua casa. E, infelizmente, a mulher de Seth faleceu, ficando somente Seth e sua filha. Logo, Fate pede mais detalhes sobre os monstros. Os monstros apareceram há um mês atrás. De certo que eles estão em bando e podem voar. E Grid tem mais ou menos uma noção do que pode ser, que são gárgulas, que são monstros inteligentes, hein? Interrompendo ali a conversa de Fate e Grid, a filha de Seth oferece um doce para Fate, que o come. E depois de jantar e comer a comida que Seth fez, Fate acaba desmaiando, pois o doce que a mocinha deu pra ele foi o avô dela que deu e disse pra dar para o Fate. Seth até tenta acordá-lo, o que não dá certo. E pra completar a dose, as gárgulas estão se aproximando da cidade. As gárgulas começam seu ataque, e o líder da vila, pai de Seth, está louco caçando Fate para usar como sacrifício. Mas o velho vai de vala rapidão. Que satisfação, hein? Seth faz um remédio utilizando ervas que acorda Fate, que sai rapidamente e entra em batalha. Analisando as gárgulas, ele descobre que elas são nível 27 e tem a habilidade Bola de Fogo. Grid então fala que a Bola de Fogo pode ser um grande problema. Então ele fala para que ele possa usar a foice. Meu querido, ele tenta até cortar o fogo, mas assim, ela corta magia, porém o fogo causado é diferente. Logo as gárgulas se juntam para disparar um ataque mais forte, porém Fate joga sua foice contra as gárgulas e consegue eliminar as de nível mais baixo, sobrando apenas o líder de nível 47 que tem a Bola de Fogo e resistência a fogo. A gárgula líder então faz uma investida para acertar Fate com uma bola de fogo. Ele utiliza um corte rasante a parte bem ao meio. No fim de tudo, a vila é destruída, o líder foi de vala e apenas alguns aldeões estão vivos. E Fate agora possui resistência e bola de fogo. Fate até menciona que essa terra não poderá mais ser usada para cultivar. E após todos esses acontecimentos, Seth pede para que Fate o soque na cara, para que assim Seth se sinta melhor em relação ao que fez a Fate no passado. Filho, e Fate tem a mão de pedreiro pesada, meu amigo, e arregaça o socão na boca do Seth. Fate então se despede e fala para Seth cuidar de sua filha. Após isso, Fate se dirige para o túmulo de seu pai, e ele diz que ficará bem. Logo vemos que o grupo de Roxy está quase chegando ao território Lanchester, mas Mugan alerta a Roxy para tomar cuidado com o senhor de Lanchester. E voltando pra Fate, que segue viagem, rapaz, e o Fate é o bichão mesmo, cara, ele tá sendo pago para ser levado pra Gália, pois ele está responsável pela segurança da carruagem. E logo não demora para um bando de bandidos pararem a carroça. Mas Fate não faz nada e os bandidos saem voando por causa de uma arma que foi lançada por detrás dos bandidos. E a dona dessa arma é aquela que apareceu lá durante o vinhedo. E ela pede para que possa ser levada também, pois Fate deve a ela pelos kobolds. Só que ao entrar na carroça, ela empina a carroça porque tá muito pesada. E ela fala ali baixinho pra preguiça voltar ao normal. E Fate vê que ela mudou o peso da sua arma. Seguindo a viagem, ela se apresenta como Mine da Ira, pois ela e Fate possuem habilidades do pecado capital. Fate e Mine chegam à cidade Lanchester. E adivinha, Rudolph Lanchester, um cavaleiro sagrado, está se amostrando para as garotas. E o carroceiro até fala que ele está esperando a expedição de Roxy, que vai a Gália. Seguindo ali, Mine está com sono e acaba sendo carregada por Fate. E andando ali pela cidade, Fate percebe que as pessoas têm marcas em seus pescoços. Eles chegam em um local onde não são permitidos viajantes, somente cidadãos. Os guardas mostram então uma estalagem para que Fate possa ir até lá. E Fate repara que os guardas têm uma marca diferente no pescoço. E ele vê também outro cara com uma marca diferente também, o que provavelmente podem ser classes sociais diferentes. Ao que parece, o Lorde da cidade coloca os cidadãos em um sistema de castas. Logo nos é mostrada uma cena onde Rudolph está mandando de vala duas pessoas. Uma por causa de uma cerimônia e outra por causa que ele fugiu do meio da caçada. Meio que a gente já tava esperando isso desse cara, né? Fate está na estalagem e questiona a Grid como ele conhece Mine. Digamos que Grid sempre se encontra com ela por aí, e o mesmo vale pra Preguiça, o machado. E aí Fate questiona sobre as habilidades dos pecados capitais. Grid então decide que é hora de aprender sobre essas habilidades: gula, ira, avarícia, ganância,
assédia, preguiça, luxúria, inveja e supérbia, orgulho. Essas habilidades nasceram para desafiar as leis estabelecidas pelo divino. Por isso o nome das armas dos pecados capitais. Entre elas a gula é especialmente pecaminosa, pois ela derruba o sistema divino de nivelamento. E uma vez que a gula provou as almas, agora ela fica para sempre a par de comer, pois essa é sua punição. Logo depois disso bate a fome e Fate sai para caçar. Usando o arco ele percebe que pode adicionar a bola de fogo à flecha mágica. E meu amigo, o estrago é grande. Mine acorda e perambula pela estalagem e percebe que tem uma recompensa para quem derrotar o golem de areia. E adivinha quem sente a presença desse golem? Ele mesmo, Fate, que está caçando, sente a presença de uma fera coroada, que é o golem de areia. Tem alguns guerreiros que estão tentando ali derrotá-lo, porém não conseguem. E Fate já chega mostrando banca, meu amigo, e fala que vai derrotá-lo, pois este é o olho da tempestade de areia, nível 60 e possui 430 mil de força, possuindo também a habilidade tempestade de areia. E aí o combate começa. Fate intercepta alguns projéteis que ele dispara usando flechas, mas ele decide partir pro ataque a curta distância. Mas o golem dispara uma rajada de areia, o que faz Fate mudar a forma para a foice, para poder cortar o feitiço que o golem lançou, que funciona muito bem, e o núcleo fica exposto. Mais rapidamente o núcleo foge para o meio da areia, usando então a Lagópode sangrento, mas não 10%, pois não seria suficiente. Grid então usa 20% e ainda imbui um ataque com a bola de fogo. Ele dispara e o acerto é direto. Admito que foi uma cena bem da hora. E Fate adquire a habilidade Tempestade de Areia. Os outros guerreiros o elogiam e o agradecem. Bard se apresenta e pergunta o nome desse guerreiro sombrio misterioso. E Fate fala que ele é o Cadáver. Na manhã seguinte, Mine está enfurecida porque Fate pegou a recompensa por matar o golem, mas ele decide dividir a recompensa com Mine. Então Fate, como Cadáver, vai receber a recompensa. Após receber a recompensa, é interceptado por Rudolph, que afirma que ele o serve agora e não pode recusar. Mas Mine afirma que ele pertence a ela. Só que Rudolph, burro, fala que a garotinha fresca como ela deveria estar em casa chupando o dedo da sua mãe. Sem pensar duas vezes, Mine lasca o machado nesse cabaço e ele sai voando. Fate e Mine então saem correndo da cidade, pois isso poderia acarretar problemas para os dois. E agora eu tenho certeza que você ficou com aquele gostinho de quero a parte 2. Então comenta, dá like, porque eu vou saber que vocês querem a parte 2, hein?